Oferecimento: Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Boa noite, bem-vindos ao JA. Veja os destaques desta terça-feira. Carro atropela 2 motociclistas em Pouso Alegre, no sul de Minas. Estão internados em estado grave mãe e filho baleados por ex-companheiro que também tentou se matar. Secretaria da Fazenda de Minas Gerais divulga a tabela de recolhimento do IPVA 2019. E ainda, Belo Horizonte cedia encontro pan-americano de estratégias de combate à dengue. Agora, no Jornal da Alterosa. Os donos de veículos em Minas Gerais começam a pagar o IPVA de 2019 no dia 14 de janeiro. A tabela de recolhimento do imposto foi divulgada hoje pela Secretaria da Fazenda. Para os veículos de placas com finais 1 e 2, o vencimento das parcelas começa a partir de 14 de janeiro de 2019. Placas 13 e 4, dia 15. Placas 5 e 6, dia 16. 7 e 8 vencem dia 17 de janeiro. E no dia 18 são as placas final 9 e 0. Mas quem quiser quitar o imposto à vista e com descontos, já pode acessar o site da Secretaria da Fazenda de Minas ou os caixas eletrônicos dos bancos credenciados. Basta informar o número do Renavan. A redução nos valores a pagar pode ficar entre 3% e 6% dentro do programa Bom Pagador. Esse programa ele concede um desconto de 3% para os contribuintes que nos 2 últimos anos se mantiveram adimplentes com o IPVA e a taxa de licenciamento. E vale lembrar que esse desconto ele acumula, se o contribuinte também quiser pagar em cota única, ele terá mais 3% de desconto. Então, segundo o superintendente, o valor do imposto também teve redução média de 3,17% na base de cálculo para vários modelos de veículos em relação a 2018. O valor médio do IPVA de 2019 ficou em R$ 558,90, mas há valores bem mais altos. São poucos, mas os valores são relevantes, né? Uma Ferrari 2018, um valor de R$ 116 mil de IPVA. E ele é um bom pagador? Esperamos que sim, vamos ver. Além do IPVA, os donos de veículos terão de pagar o seguro obrigatório, que ainda não teve o valor informado, e a taxa de licenciamento, que vai custar mais caro que nos últimos anos, R$ 102,41. Uma adolescente foi apreendida com tabletes de pasta base de cocaína escondidos dentro de casa. A Polícia Militar descobriu a droga depois de uma denúncia anônima. Os tabletes de pasta base de cocaína, pesando 3 quilos, foram encontrados num barracão no bairro Nova Sintra, região oeste de BH. De acordo com a Polícia Militar, os tabletes avaliados em cerca de R$ 40 mil renderiam milhares de pinos como estes. Foi em cumprimento de um disco de denúncia, deslocamos até a residência da informada e em conversa com a menor infratora aqui, ela nos indicou onde que realmente estava de posse e nos levou até onde estava o material. A adolescente de 15 anos foi apreendida. Condições financeiras e também como ela não é atuante no tráfico, ela simplesmente poderia estar guardando para os traficantes da região. Estão internados em estado grave em Varginha, no sul de Minas, a mulher, o filho de 5 anos e o ex-marido, suspeito de atirar nos dois e depois tentar tirar a própria vida. Por estas imagens de um circuito de monitoramento, é possível ver o momento em que funcionários da empresa onde a vítima trabalha vão até a casa dela para procurá-la. Os funcionários descem, batem no portão, mas ninguém aparece. Depois de meia hora, a polícia militar chega no local. Os militares também tentam chamar, mas ninguém sai. Minutos depois, a PM arromba o portão da casa. Segundo a polícia, Maria Rita Barbosa, de 27 anos, o filho de apenas 4, foram baleados. Entramos na residência com todo cuidado, onde nós deparamos ali com a mulher, uma criança de 4 anos e o seu companheiro, né, ou ex-companheiro, todos eles na sala
já naquela situação de ter que ter um socorro imediato ali, né? A gente encontrou ali próximo uma arma de fogo. O suspeito do crime, segundo a polícia, é o ex-companheiro dela, Natanael Carvalho Camarini. Segundo a família, o casal é de São Gonçalo do Sapucaí. Eles estavam juntos e morando em Varginha há cerca de 6 anos. Mas há 3 meses eles se separaram e na semana passada a mulher veio junto com o filho morar nesta casa no bairro Pinheiros, onde o crime aconteceu. Um dia antes do crime ser descoberto, pelo mesmo circuito, o carro do suspeito aparece estacionado em cima da calçada em frente à casa da vítima. 1h23 ele sai da casa, entra no carro, dá a volta na rua e estaciona o carro em outro local. Na hora que a gente ouviu o barulho, eu não atinei, eu achei que era foguete, que era futebol. Agora que a ficha foi caindo, a gente poderia estar ajudando, né? Maria Rita Barbosa, de 27 anos, foi transferida ontem para o Hospital Regional em Varginha, com ferimentos na cabeça. Ela está em coma induzido e respirando com a ajuda de aparelhos. O ex-marido dela, o suspeito do crime, aguarda uma vaga na UTI do hospital. O filho do casal, de apenas 4 anos, foi transferido para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas. Segundo a assessoria dos hospitais, todos estão em estado grave. 2 suspeitos de assaltos em série foram presos depois de roubarem uma padaria no bairro Bom Sucesso, na capital. Um deles estava com uma submetralhadora. As câmeras flagraram o momento em que o homem de capacete entra no comércio e empurra um cliente que está no caixa. O ladrão carrega uma submetralhadora e manda a mulher entregar o dinheiro. Ameaçada, ela coloca tudo na mochila do bandido. Neste outro ângulo, dá para ver que o criminoso ainda toma o celular de uma funcionária do comércio antes da fuga. Foi por volta das 7h30 da noite que os ladrões chegaram à padaria. As imagens não mostram, mas segundo testemunhas, eles estavam de moto. O veículo foi parado do lado de fora e o piloto ficou na direção enquanto o garupa entrou. Ele levou menos de 5 minutos para praticar o roubo e fugiu em seguida. Mas os homens foram localizados após rastreamento da polícia ainda na região e identificados pelas vítimas como autores de assaltos em série a comércios, pelo menos 8 apenas em um mês. De imediato, as guarnições deslocaram e fizeram o cerco e bloqueio. Já possuíamos informações a respeito desses marginais, características, modo de agir, inclusive a própria arma usada. E o local de fuga sempre era o mesmo sentido. Então foi feita essa operação e logramos isso na prisão desses 2 indivíduos. As vítimas foram trazidas aqui para a delegacia de plantão para serem ouvidas. Os policiais também estão aqui e o material foi apreendido, uma submetralhadora, além dos valores roubados pelos assaltantes. Sem mostrar o rosto, a mulher que foi rendida fala da ação dos criminosos. Ele chegou muito rápido, entrou, apontou a submetralhadora, né? Pediu o dinheiro do caixa. Rápido, porque senão ia matar a gente, muito assim nervoso. Deu para ver que tinha outra pessoa do lado de fora? Na hora não, porque a gente estava de costas, mas quando ele saiu correndo para fora, deu para entender que ele subiu em cima de uma moto, que uma moto saiu muito rápido. Segundo a polícia, Pedro Henrique Souza Conceição, de 23 anos, conhecido como Avatar, é o homem que carrega a submetralhadora. Ele também foi flagrado por câmeras de segurança em outras ocorrências de roubo com a mesma roupa e com a arma artesanal. Humberto José Inácio Júnior, de 39 anos, o piloto de fuga, disse à PM que apenas deu uma carona ao ladrão e que não sabia da intenção de Paulo Henrique. Em todos os outros crimes passados, né, tem imagens dele conduzindo a motocicleta para a fuga, né? Inclusive na residência dele foram localizados aparelhos de celulares, documentos das vítimas dos crimes passados, né? São criminosos covardes, né? Como todos, né? Aproveitam, a maioria procura mulheres, né? Para poder praticar seus crimes, né? 2 motociclistas ficaram feridos ao serem atropelados por um veículo desgovernado em Pouso Alegre, no sul de Minas. Veja as imagens. As imagens são impressionantes. O motorista do carro, que segue sentido centro, perde o controle do veículo, invade a contramão e atinge em cheio os 2 motociclistas que seguem no sentido contrário. A primeira vítima a ser atingida vai parar a cerca de 5 metros do local da batida. O outro rapaz também é arremessado. Esse outro carro também é atingido.
O motorista que provoca o acidente desce do carro e se desespera, leva as mãos à cabeça e parece não acreditar no que aconteceu. Já esse homem corre em direção às vítimas e tenta ajudar os motociclistas. O acidente foi na Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do carro disse que estava correndo porque havia perdido uma carteira em uma pizzaria. Bem aqui nesse trecho, ele teve que frear e acabou perdendo o controle da direção. Ele invadiu a contramão e acabou atropelando os dois motociclistas. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de deslizamentos de terra e desabamentos. O risco geológico, como é chamado, vale para toda a semana e quem mora perto de encostas ou barrancos deve ficar atento. Todos os lados da casa do Valdemar correm perigo, já que todos os barrancos desmoronaram. O medo vai crescendo mais, porque aqui vai só trincando, se não tiver salão já tinha descido tudo. Essa casa, em função do risco alto que ela oferece, foi feita uma proposição de muros de arrimo e drenagem. Foi proposta oferta de material, assistência técnica e acompanhamento técnico do nosso engenheiro. Geólogos e engenheiros da Urbel, companhia urbanizadora de Belo Horizonte, monitoram várias casas que estão em situação de risco. Depois do alerta emitido pela Defesa Civil sobre risco geológico, a vistoria foi intensificada. O risco geológico se refere a escorregamentos, né? É quando o terreno perde a sua capacidade de estabilidade e aí você gera escorregamentos. O alerta de risco acontece quando chove acima de 50 milímetros. Nestes últimos 3 dias, choveu 65 milímetros em Belo Horizonte, o que caracteriza risco alto em locais que já apresentam problemas, como aqui no Jardim Alvorada. De acordo com a Urbel, centenas de famílias estão ameaçadas na região. Essa região é uma região que tem um terreno muito suscetível à erosão, quando tem incidência de água, é um terreno mais arenoso. Então se associa a ocupação com o tipo de terreno, a declividade, e aí você tem fatores que levam a você ter uma maior vulnerabilidade a escorregamentos. 3 famílias já foram retiradas de casas no bairro. Uma delas morava neste imóvel que corre risco de desabar. Se você mora perto de um talude, ou seja, de um barranco, de uma encosta, você tem que estar atenta. Se essa encosta apresenta trincas, se a vegetação dela está movimentando, você vê ela mais inclinada, ou mesmo um poste. Então, esse período de chuva, não só os escorregamentos, mas as estruturas de contenção, os muros também são coisas que a gente tem que estar observando, porque pode causar risco também. Céu nublado com possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte e no Jequitinhonha. Nas outras regiões, céu parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas. Em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Capelinho, os termômetros vão de 16 a 34. Oscilam dos 15 aos 29 em Mateus Leme. Vão de 17 a 32 em Aguanil. E em Juiz de Fora, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Belo Horizonte está sediando um encontro com representantes da Organização Pan-Americana de Saúde para a elaboração de novas estratégias de combate ao mosquito da dengue. O objetivo do projeto é traçar estratégias em locais que apresentam maior incidência do mosquito. A nova proposta é uma proposta que estratifica, identifica áreas de maior risco e, com base nessa estratificação, intensifica essas intervenções. Nós estamos querendo avaliar se essas intervenções focalizadas são capazes de impactar na transmissão dessas enfermidades, proporcionando uma maior efetividade aos programas de controle dessas cidades. Nessas áreas de maior risco, nós podemos inclusive ter uma visita por mês, uma visita a cada 15 dias, desde que esses sinais que nós temos, que a infestação está alta e está ocorrendo a doença, justifique isso. Mais uma vez, eu gostaria de colocar para a população que as outras áreas não ficarão prejudicadas. Ocorrerá uma concentração de recursos no tempo e no espaço, exatamente para evitar que as outras áreas sejam afetadas. Além de Belo Horizonte, esse novo modelo de combate ao mosquito transmissor da dengue deve ser implantado em mais 2 cidades do Brasil e 3 no exterior. Essas cidades têm em comum o mesmo perfil das doenças geradas pelo mosquito, mas nada disso adianta se cada um não continuar fazendo a sua parte.
São 30 minutos por semana na sua casa, no seu ambiente de trabalho, eliminando qualquer coisa que possa estar acumulando água. É uma ação simples e que é decisiva para que nós possamos, junto com essas ações, evitar a ocorrência de epidemias de dengue na cidade. O Jornal da Alterosa agora ajuda a família de um idoso que desapareceu nessa terça-feira. É o senhor Albino Montes, de 89 anos. Ele tem Alzheimer e embarcou num ônibus na Avenida Prudente de Moraes, número 600, no bairro Cidade Jardim, no sentido centro, por volta de meio-dia. Desde então, a família não tem mais notícias. Ele está com uma calça preta, chinelo e blusa de frio azul marinho com listras verdes. Por baixo, ele usa uma camiseta branca. Ele sofreu uma queda recentemente, por isso está com um dos olhos roxo. Quem puder ajudar e tiver visto o senhor Albino, pode ligar para o filho dele, Robson Montes. O telefone é o 99312-3759, DDD 31. O Corpo de Bombeiros está organizando o Concerto para Solidariedade, que vai arrecadar latas de leite em pó para a Fundação Sara, que atende crianças e adolescentes com câncer. Quem tem as informações é a repórter Fernanda Siqueira. E para quem gosta de boa música, vem aí o segundo concerto solidário do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E para falar sobre este evento, ao meu lado está o Tenente Herman, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Tenente, o que pretende com esse evento? É a segunda edição do evento. No ano passado foi arrecadado cerca de 1,5 toneladas de alimentos. Então, nesse ano, na data de 20 de dezembro, às 19h30, aqui no Palácio das Artes, a gente quer arrecadar latas de leite, a gente quer arrecadar cerca de 1.600 para doar para a Fundação Sara, que é uma entidade que apoia cerca de 333 pessoas aqui em Belo Horizonte. Ela tem também ações em Montes Claros. O que o público pode esperar nesse show? O público pode esperar a mesma boa qualidade de apresentações que tivemos no ano passado. Então tem a presença da nossa banda sinfônica, da Bombeiros Instrumental Orquestra Show, tem performances de bombeiro e apresentação da banda 14 Bis para brilhantar esse evento. E como que faz para as pessoas conseguirem o ingresso? Esse ingresso ele pode ser revertido, trocado por uma lata de leite em pó. Essa troca está sendo feita na Academia de Bombeiros Militar, no bairro Funcionários, e também na cidade administrativa, na Praça de Convivência. Essa troca pode ser realizada durante essa semana, então iniciou ontem, na segunda-feira, e termina essa sexta-feira, em horário comercial. Pois é, então o concerto solidário será no dia 20 de dezembro, às 7h30 da noite, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Lembrando que a troca das latas de leite em pó pelos ingressos pode ser feita até o dia 7, próxima sexta-feira, na cidade administrativa e na Academia do Corpo de Bombeiros, na Avenida Afonso Pena, no bairro Funcionários. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, você vai ver como vai ficar o Memorial dos Direitos Humanos, que vai funcionar no antigo prédio do Departamento de Ordem Política e Social de Minas Gerais, o DOPS, símbolo da repressão durante a ditadura militar. Eu volto já já. O prédio onde funcionava o Departamento de Ordem Política e Social de Minas Gerais, o DOPS, vai sediar o Memorial dos Direitos Humanos, Casa da Liberdade. Nessa tarde, integrantes da Secretaria de Direitos Humanos, do Centro de Estudos sobre Justiça da Universidade Federal de Minas Gerais, fizeram uma visita guiada ao local, símbolo da repressão durante a ditadura militar. Presos políticos, na época, também estiveram no prédio e se emocionaram. Tristeza, medo e angústia. Sentimentos que vieram à tona assim que Sálvio pisou novamente dentro da cela em que ficou preso. Estou entrando aqui de olhos abertos a primeira vez na minha vida. Eu entrei aqui e saí encapuzado. Sálvio foi preso durante a ditadura militar. Você revezava momentos de cela com muitos momentos de tortura física. Sofri sessões de tortura aproximadamente de 50 a 60 dias direto. Choque, queimadura de cigarro, pau de arara, pancada. Pau de arara, você está de cabeça para baixo, eles te jogam água, refrigerante pelo nariz. A cela fica dentro do antigo prédio do Departamento de Ordem Política e Social de Minas Gerais, o DOPS, na região sul da capital. Na época, o lugar abrigou os presos políticos. Aqui foi um local
de tortura. Tortura a pessoas que deram a sua vida pela democracia em nosso país, pela justiça. E essa história tem que ser contada. O fato de ser a Casa da Liberdade mostrar também, né, outras experiências de resistências, de luta pela democracia em nosso Estado. Agora, o símbolo da repressão do Estado vai virar um memorial de direitos humanos. Para que isso aconteça, o prédio passará por uma reforma. É um recurso na ordem de R$300 mil para fazer essas obras emergenciais, né? A parte hidráulica, a parte elétrica, a fachada, na medida que esse é um prédio tombado, então exige toda um olhar diferenciado nas intervenções que vão ser aqui feitas. O local será aberto ao público com entrada gratuita. Fiquei curioso, quis conhecer o espaço e também pela importância de ouvir os relatos, né, dos ex-presos políticos, que eu acho que é de suma importância para a memória desse acontecimento no país. É uma história que precisa ser contada para que o brasileiro não queira que essa história se repita. É isso aí, o JA termina aqui. Você fica agora com as notícias do país e do mundo no SBT Brasil. Eu estou de volta amanhã, a partir das 7h15 da noite. Até lá.